E me espantei com a escalação do Rueda, né? Surpreendendo, botando em campo Muralha, o Baianinho lá, sempre esqueço o nome do Baianinho. O Gabriel como titular, o Everton Ribeiro e Diego juntos, Isso enfim. foi bom. Eu acho que ele já entendeu que o Flamengo, na Ilha do Urubu, diante do seu torcedor, independente do adversário, é muito forte. Então ele pode fazer experiências. O Trauco, como titular também, foi uma surpresa. Então, foi um time completamente modificado, mas que jogou bem e venceu um adversário forte, que é a equipe do Sport. O Sport teve um jogador expulso, o Patrick. Sim, no segundo tempo, e aí facilitou um pouco as coisas. Então o Everton Ribeiro voltando a ser titular e voltando a jogar muito bem, não só pelo gol, mas assistência. O Guerreiro foi bem também, né? O centroavante, ele tem que cumprir a função de centroavante. E hoje ele cumpriu. Na hora do gol de oportunismo, gol de boa colocação. Enfim, quando a gente critica que ele faz poucos gols, são os números que nos desmentem. Mas quando ele joga bem e faz gols importantes como foi o de hoje, o elogio aparece também. Acho que regularidade talvez seja a palavra que precise estar mais em evidência no caso do Paulo Guerreiro, que é, de fato, sem dúvida nenhuma, um grande centroavante. Eu acho que o Rodrigo Caetano estará no Boa Noite Fox nesta segunda-feira, dirigente do Flamengo, e eu reitero o convite, quarta-feira é exclusivo, 7 horas da noite, Flamengo e Chapecoense valendo vaga na Sul-Americana. Desculpa. Para o ímpar. Você primeiro. Ímpar, ganhou, pá. Vai lá. Não, assim, eu acho que você ia falar a mesma coisa que eu. Eu gostei de ver esse camisa 7 em campo hoje. Porque na quarta-feira eu achei desconfortável, porque a primeira opção do Rueda, quando o Everton, o Cardoso, quando ele se machuca, a primeira opção foi botar o Vinícius. Né? É o garoto, do drible. Mas o Everton estava no banco, porque ele pode jogar a Sul-Americana. E depois, quando no segundo tempo o time do Flamengo mal no jogo contra a Chapecoense estava melhor do que o Flamengo, tendo as melhores oportunidades, ele também não colocou o Everton, ele colocou o Paquetá. E o Everton entrou faltando 5 minutos. Não, 3 minutos, 42 no tempo. Porque teve Mais os acréscimos. Então foi muito pouco e eu percebi, perdeu espaço. E hoje ele entra como titular e ao lado do Diego, que todo mundo diz que o Rueda acho que não gosta. O Diego e o Everton vão brigar por uma posição. Eu achei legal jogar os dois e o Everton jogou bem. Ele divide essa responsabilidade no meio com o Diego. Eu, na minha opinião, acho que quando o Rueda tem todos à disposição, eu acho o Everton Ribeiro melhor do que o Berril. É característica diferente? Mas eu colocaria os dois juntos, sim. Diego e Everton Ribeiro e o outro Everton. Por isso que eu acho que tem duas coisas que são importantes, né, na vitória do Flamengo hoje. Primeiro, ganhar o jogo porque passou o Palmeiras. E parece que é assim, tá na Libertadores, mas tá em 5º lugar. Agora tá em 4º. Depende do Palmeiras amanhã, sim, mas tá em 4º lugar. Ser 4º lugar te leva diretamente à fase de grupos. Então tem uma disputa. A disputa não é pelo título brasileiro neste momento? Não é. Mas é o que tem. Mas tem que disputar. A vaga direta é a bronca do Edmundo. E a outra coisa importante é, o Rueda depois do jogo ainda disse que não, é uma disputa que faz bem pro elenco, como se tivesse que ser ou o Diego ou Everton Ribeiro. E a coisa, o Luciano Gomes escreveu isso no lance hoje, eu gostei do que ele escreveu, então eu fui buscar uma outra coisa, que é do João Saldanha. Crônica do João Saldanha, de 81. Para mim, como essa discussão é mais velha que andar para frente. Entre Sócrates e Zico, fico com os dois. Aí ele discute que diziam que o Sócrates não podia jogar com o Zico. Aí ele fala assim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, discutiam se o bom era Heitor Marcelino ou o Neco, na seleção brasileira nos anos 20. Era um ou outro, o outro não podia entrar. 3 grandes do passado, Heitor Marcelino, Neco e Nilo. Enfrentei essa parada como treinador. No clube, no Botafogo, queriam saber se jogava Quarentinha ou Amarildo. A feliz contusão de Quarentinha, feliz entre aspas, contusão de Quarentinha, fez jogar o Amarildo. A outra da seleção, que parecia questão de segurança nacional, Pelé ou Tostão. E parece que a gente está discutindo a mesma coisa. Não pode, ainda bem que acabou. Coitado do Tostão. Não, claro. Competir com o cara. Eu estou discutindo isso por quê? Porque a gente estava discutindo uma coisa que vem dos anos 20, pode jogar Edmundo com o Zinho juntos? Claro que pode. Jogamos. Claro que pode.
E a gente tem essa discussão no futebol brasileiro desde 1920, como o Saldanha escreve no livro das crônicas dele. E a gente passou anos discutindo que o técnico brasileiro está superado, que tem que ter técnico estrangeiro, para ter uma discussão nos anos 20. Não pode ter essa discussão. O Rueda é um grande treinador, Mas deixa eu entender. mas essa discussão não pode. Você também acha, como o Zinho, que os dois têm que jogar juntos? Claro que tem. Tem se o time se render pro time. E o papel do técnico é escalar os melhores e fazer o time render. É fazer o time funcionar com os jogadores mais talentosos. Everton Ribeiro e Diego são os mais talentosos. Se ele experimentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, o time não anda, ele descobriu uma outra formação. Ele escalou o Márcio Araújo de centroavante, ele fez 14 gols, tudo bem. Então vai Márcio Araújo de centroavante. Mas não é o caso. Então não dá para dizer, como ele disse na quinta-feira, na quarta-feira, é uma disputa que faz bem pro elenco. Como faz bem? Bem pro time é escalar os melhores e fazer o time jogar bem. Edmundo, quero te ouvir. Não, assim, um dos elogios, por exemplo, que eu tenho ao trabalho do Tite, vou voltar ao Flamengo, tá? Um dos elogios que eu tenho ao trabalho do Tite, ele cria uma competição interna que é saudável para você competir quando joga contra o seu adversário. O que eu quero dizer com isso? O lateral esquerdo, sei lá, vou citar Roberto Carlos, na década de 90, ele vai ter uma sombra, ele vai ter um jogador à altura que disputando o tempo todo com ele a posição de titular. Eu acho que foi mais ou menos isso que o Rueda quis dizer em relação ao Diego e ao Everton Ribeiro. Que bem pro elenco. Eles têm que disputar a posição e isso vai fazer bem para o elenco. Acho que ele tá escalando o Flamengo de acordo com os adversários. Se eu preciso ter um velocista pelo lado do campo, eu escalo o Berrio. Se eu preciso ter posse de bola e um jogador mais técnico, eu escalo Everton Ribeiro. Mas a gente tem uma cultura no Brasil de que a gente quer saber o time titular da equipe. Os inicialistas. Os inicialistas. Como ele diz. E ele está completamente na contramão disso. Porque a cada 45 minutos que antecedem o jogo, há uma surpresa. Como aconteceu hoje, né? A escalação do Muralha. Isso te remete a que quarta-feira vai jogar quem? Porque os 3 jogadores estão aptos. E na outra quarta, que é a final da Copa do Brasil. Eu acho que assim... O Everton machucou, que facilitou o Everton machucou no jogo contra a Chapecoense. Mas no lugar dele entrou o Gabriel. Não, eu sei. Assim, ele deixou o Berrio no banco hoje. Sim, então. Mas esse jogo, ele usou o Diego Alves para o jogo da Chapecoense, que é o mata-mata. E que ele pode jogar a Sul-Americana. E, nitidamente, ele usa esse jogo contra o Sport e o jogo contra o Avaí, que é o próximo, para preparar o goleiro que vai jogar contra o Cruzeiro a final da Copa do Brasil. Vai ter que ser um Muralha. Mas mas quem jogou a primeira partida foi o Thiago. Sim, mas assim... Aí agora ele vai botar o Muralha. Isso é que... Não, porque só tem o Muralha. Então é natural que ele coloque o Muralha para ganhar ritmo. Ele coloca nesses 2 jogos do Brasileiro, né? Porque ele acredita que o jogo contra a Chapecoense é o decisivo. Então ele pode contar com o Diego Alves. Por que não botar o seu melhor goleiro, né? Não consegue. No duro, ele não tem todo mundo, né? Ele tem um grande elenco, mas sempre tem uma marra. Um pode jogar uma competição e não pode a outra. Ele ainda não tem todo mundo à disposição. Mas na Sul-Americana ele tinha. Tem. E no brasileiro também, né? Pode pôr todos. Mas ainda que o brasileiro ele vá medir ali, como ele fez com o Muralha, que o Zinho explicou, mas assim, o jogo da quarta-feira ele foi emblemático com o Chapecoense, porque era a primeira vez que ele tinha uma competição em que ele tinha todos os jogadores e, teoricamente, não tinha que poupar ninguém. E aí, ele botou o Everton Ribeiro no banco. E só colocou o Everton Ribeiro aos 42 do segundo tempo. Foi quando o Zinho entendeu que ele tinha perdido. Exatamente. Porque a minha opinião foi assim, desculpa, PVC, quando ele definiu aquela escalação, e aí é a resposta para o Edmundo, a competição que ele pode usar todo o elenco à disposição dele. Então ele coloca Diego Alves, Rodinei, Juan, né? Hoje jogou Rodolfo, mas jogou Juan com Heve e Pará na lateral esquerda. Jogou Cuejá com Arão. Isso. E jogou Berrio, Diego, Everton, que se machucou com 15, 20 minutos, e o Guerreiro na frente. Deu a entender que esse era o time titular dele. Exato. E aí o Everton machucou. Assim, estou falando tudo isso da história do Diego com o Everton Ribeiro juntos, que eu acho que
Eles não podem. Se eles são bons, eles têm que jogar juntos. Se eles são bons, cabe ao técnico fazer jogar juntos. Se eles acharem que o time jogar de outra maneira, paciência. Mas assim, em teoria, não pode é não poder, entendeu? Com perdão da antítese. O que não pode é ele partir da premissa que não pode jogar junto. E hoje, o que facilitou que ele escalasse os dois juntos foi que o Everton Papaléguas, o Everton só, machucou. Então ele colocou o Everton Ribeiro do lado esquerdo, na função do Everton. Vamos ouvir tanto o Rueda como o Luxemburgo, que acontece com o Sport. O Vanderlei também fala. Sí, indudablemente que fue un buen juego con altísima intensidad. Los primeros 45 minutos faltó quizá finalizar mejor el primer tiempo, más el segundo tiempo la reacción normal del rival, ¿no? Sport es un equipo que juega muy bien, un equipo muy bien estructurado, un equipo con un gran trabajo que elabora muy bien, que trabaja triangulaciones importantes y bueno, nosotros teníamos 6 jugadores nuevos que vienen sin ritmo y quizá por eso después del minuto 20, segundo tiempo, se empezó a notar en jugadores que no vienen con continuidad y por eso por ahí hubo situaciones de fatiga, otros que habían hecho el gran esfuerzo el día en la cuarta feira contra Chapecoense, más era control de juego y buscar el segundo gol, ¿no? Se logró en los minutos finales para un poco de tranquilidad, más yo creo que la evaluación, la validación de por qué es por eso, ¿no? Porque Gabriel, Ribeiro, Araujo, Rodolfo vienen sin mucha continuidad, el mismo Muralla, entonces todo eso quizás hace que el rendimiento no sea muy parejo. Esse é o futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro, você está na zona de cima e na zona de baixo. Você já me fez essa pergunta eu vejo mais 10 vezes. Vai fazer até o final do campeonato, mais 5 ou 6 ou 7 vezes, porque ali você está para cima, está para baixo, está para cima, é um campeonato muito complicado. Quem está de repente na zona de rebaixamento, o Avaí estava lá embaixo, fez um campeonato já diferente, o segundo turno, já subiu de produção. Nós estamos aí oscilando a 8 ou 9 rodadas, já caímos de produção. Temos uma equipe de qualidade, claro que preocupa, mas nós sabemos o que estamos fazendo aqui, entendeu? Então a gente respeita as situações, mas nós temos uma noção clara do que é o Campeonato Brasileiro. Acho que foi uma atuação boa da equipe inteira, né? Fomos intensos, tivemos intensidade desde o princípio, fizemos triangulações, atacamos, marcamos bem, então isso facilitou, tanto para mim como para o Diego também, que nos entendemos bem ali no meio, conseguimos criar a jogada e saímos vencedores, fomos merecedores hoje também. Nós confiamos em todos aqui do elenco, é claro que nós somos sujeitos a erros, infelizmente em alguns jogos foram contestados muito os nossos goleiros, mas os goleiros têm um saldo aí positivo, tanto o Muralha e o Thiago que vinham sendo questionados. Eu acho que o Rueda, de repente, por estar chegando agora, tentou definir, escolher entre os dois, já que o Diego Alves não pôde ser inscrito. Vem dando oportunidade para os dois. O Thiago, infelizmente, acabou se lesionando. Isso acabou facilitando para que o Muralha pudesse ser opção de jogo. Mas independente da escolha, tanto o Thiago quanto o Muralha têm a confiança da gente, principalmente nós ali do setor defensivo. Então acho que hoje o time teve uma boa atuação com os jogadores que entraram ali. Acho que quem entrou em campo também conseguiu fazer uma boa atuação. No primeiro tempo fomos bem melhores do que no segundo, mas acho que o que valeu foi a vitória e devagar ele vai achando o time ideal.